estou falando hoje sobre um jogo de grande risco. Por que eu estou chamando de jogo? Você vai entender melhor daqui a pouco. Lá em Lucas, no capítulo 12, o versículo 13 até o versículo 21, diz assim: nesse ponto, aqui, nesse momento, exatamente agora, um homem que estava no meio da multidão falou com Jesus: ei, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Presta atenção na história, isso aqui está acontecendo mesmo. Versículo 14, mas Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vocês? 15, então lhe recomendou: tente cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E frasezinha esquisita essa para a vida. Jesus diz para aquele homem no meio de uma multidão inteira: a vida de um homem, fica atento, não consiste em quantos bens ele tem. Parece que isso saiu no jornal, na revista de amanhã. Parece que a gente tem que falar isso hoje. Mas, na verdade, todos nós vivemos em função dos bens que a gente tem, cada dia tentando produzir. É o que passa na mídia, é o que passa na internet. E eu sempre falo isso: você parcela um celular em 10 vezes. Passa 10 meses da sua vida pagando o celular. Mas aí também você tem que colocar uma internet, um Wi-Fi, um troço qualquer. E você paga a pressão daquele negócio para você ter acesso ao celular que você está pagando durante 10 meses. Aí o que acontece? Você paga o Wi-Fi para ter acesso ao celular que você está pagando 10 meses, mas aí você acessa as páginas e começa a te vender as coisas. E algumas vezes tu compra um relógio que parece mais uma armadura e bota aquele troço no braço e fica carregando, andando de lado assim, que de repente nem era tão necessário desse jeito, e você usa aquele negócio, e ainda quando você está pagando a internet, que para você pagar o celular que você usa durante 10 meses. O que eu estou falando é do consumismo. Nós somos escravos de ter as coisas que os outros têm, porque a vida porque você se impõe. E eu vejo algumas propagandas, eu gosto muito de observar carros, gosto muito de carros de 1929, carros antigos, custam muito para colecionadores, e eu vi propagandas, vejo, e outro dia eu estava olhando uma propaganda: se você quer impressionar alguém, você precisa comprar esse carro. Eu falei: graças a Deus, não quero impressionar ninguém, porque esse carro está muito caro. Estou fora disso, não faz parte da minha vida, nem quero isso para mim. Você precisa, o que ele está dizendo é o seguinte: use a cabeça. O Jesus está falando assim, use o raciocínio, rapaz. Presta atenção. Para você entender melhor, tem uma multidão, e Jesus Cristo era um mestre. Naquela época era muito comum terem mestres. Não se ter a escola como a gente conhece hoje. Leva o seu filho, manda o seu filho para a escola. Já disse a vocês no passado aqui que os mestres eram tão importantes antes de Jesus, com Jesus e depois de Jesus, que os grandes burgueses pagavam mestres para ensinar os seus filhos. Durante muito tempo, não indo à escola, os filhos tinham mestres que ensinavam. Isso era pago para eles. Ensinava coisas para eles da vida. Os mestres eram mantidos assim, ensinando coisas da vida, de matemática, de física, de tudo para os seus alunos. Você se lembra, por exemplo, que Paulo foi da escola de Gamaliel. Teófilo, também, que era o seu amigo, foi da escola de Gamaliel, um grande sábio. Como é que você sabe isso? Só ser Lucas. Lá no início de Lucas, nós temos interesse, Lucas, a gente, o médico, a gente tem um interesse que ele fala: estou escrevendo para você, meu amigo, que foi da escola, que eles estudavam com um mestre. Então, Jesus Cristo era reconhecido como uma pessoa assim. Por onde ele passava, ele ia jogando o seu conhecimento. Olha que coisa interessante. Ele fala assim: não existe nada encoberto que não venha a ser revelado, oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que você disser a escuras será ouvido em plena luz. E o que disseres aos ouvidos, no interior da sua casa ou da casa, será proclamado. Já existia fofoca. Você está dizendo: vamos fofocar. Vamos falar sobre o que você está dizendo. Não vai precisar do Instagram para poder dizer da vida de quem separou de quem, quanto tempo levou. Vão estar falando da vida. E ele está aqui no capítulo 12 de Lucas, versículo 2 e 3. E ele vai andando, as multidões vão seguindo. Nossa, que coisa impressionante. Como esse homem ensina coisas da vida para as pessoas. Versículo 7, ele fala assim: até os cabelos da sua cabeça são contados. Se a pessoa for careca, não tem nada, né? Agora deu para mim, obrigado. Quando perguntarem a você o que falar, como falar, preocupa não, Deus vai orientar você.
Eu acho legal quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu não sei explicar, mas o meu vizinho me abordou, começou a conversar comigo, de repente começou a sair tanta coisa da minha boca, eu nem sabia nem o que eu estava falando, porque aquilo, eu lembrei em versículo que eu nem sabia que eu sabia. Olha o que diz o versículo 12 aí do texto que eu li para vocês. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem falar. Ele está me ensinando que Deus vai cuidar até do que a gente fala, do que a gente vive. Basta ser verdadeiro. Não ter falácias, historinhas, falcatrua, não basta ser tranquilo, porque a verdade se firma nela mesma, a verdade. A mentira tem que ser repetida várias vezes para convencer alguém e tem que ser baseada num monte de outras coisas para então dizer que parece verdade. Fake news não é coisa nova, já existe desde quando o mundo é mundo. Cadê teu irmão? Sou cuidador do meu irmão, disse Caim que tinha acabado de matar Abel. Disse para Deus, Gênesis. Mas aí você veja bem, a igreja está no mundo, falando de Jesus há mais de 2000 anos, falando que existem coisas que vão acontecer, que estão acontecendo hoje, já aconteceram antes, guerra, rumores de guerras, falando da volta de Cristo, falando da paz que Jesus dá, falando, como eu disse, tenho dito ultimamente nos últimos sermões que eu tenho pregado aqui, nenhum homem nessa terra vai te amar tanto, ó mulher, como Jesus Cristo ama você, a ponto de ter dado a vida por você, morrer na cruz por você. Uma vida não só aqui, mas uma vida eterna. Eu digo para as mulheres, nenhum homem vai te amar tanto. E digo para os homens, nenhuma mulher vai te amar tanto quanto Deus te ama. Para que você entenda posicionar a sua escala de valores. E aí, de repente, alguém fala assim, ei, olha só, dá para o senhor me dizer qual o ônibus que passa aqui, que vai para tal lugar assim, assim? É como se alguém aqui na igreja levantasse a mão agora e dissesse assim, pastor, só um minutinho, qual o ônibus que eu pego para poder ir daqui para... Hã? Como assim? Quem está falando sobre isso? Não entendi. Foi o que aquele homem fez. No meio de um discurso de Jesus, de uma aula dele, de um ensinamento dele, ele disse, mestre, eu só falo com meu irmão para dividir a herança comigo? Como assim? E Jesus, com a paciência que nesse instante era peculiar a ele, disse, quem foi que me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? E ele orienta, olha, você presta atenção, que eu estou dando um monte de ensinamento importante, estou falando de coisas espirituais, coisas da alma, coisas que você vai precisar mais cedo ou mais tarde, e você está preocupado com coisas daqui, em isso e aquilo. Deus nunca foi contra a riqueza. Deus é contra tudo que você coloca no coração. Deus não é contra a riqueza, contra casamento, contra namoro, nada disso. Ele é contra qualquer coisa que você coloque. Eu acho muito interessante quando o crente de uma igreja fica malhando o crente de outra igreja, fala, não, por que idolatria, por que? E não sei o que, idolatria. Aí você vai na casa do cidadão, liga para ele na hora de um programa tipo esse tal de A Fazenda, esse tal de Big Brother, não sei se existe ainda esse negócio, é um programa qualquer, um futebol, um Flamengo e Fluminense, liga pro cara naquela hora, assim, na hora que o troço tá bem assim, pelo amor de Deus, quem é o infeliz que tá ligando para mim agora? O cara te mata. Idolatria. Marca um culto. Flamengo e Fluminense. Agora Fla-Flu é tão famoso quando era criança. Fla-Flu era um troço. Agora eu não sei quais times que são, mas esses times aí, Vasco, sei lá, Fogo da Fogo. Marca um culto na hora, assim, na praça, na hora. O pastor forçou a barra. O pastor também está forçando a barra. O pastor também não tem juízo. O mundo mudou. E as pessoas continuam não dando valor às coisas que deveriam ter valor. Jesus fala, olha rapaz, muito cuidado. E aí Jesus cria uma história. A gente chama de parábola. Alguns até brincam dizendo que Jesus Cristo é contra o futebol porque ele falava em parar a bola. Mas não é parar a bola. Parábola eram histórias que Jesus Cristo contava. Essa é antiga, né? Fraca. Eram histórias que Jesus Cristo contava, Jesus Cristo dizia para ilustrar. Então ele entrava na cabeça das pessoas contando historinhas. Para que as pessoas pudessem entender a verdade que estava por trás. E ele vai falar dessa história de um homem rico. Interessante que a história começa dizendo no versículo, ele está contando para todo mundo, já que você me interrompeu, perguntando sobre o ônibus que passa não sei aonde, um caso, pedindo que eu dividisse a herança do sei fulano aí, já que você me interrompeu, eu quero contar uma história para todos vocês aqui. Mais uma lição eu vou dar, porque ele estava no meio de uma aula e foi interrompido com um assunto que tinha nada a ver com a aula. E ele diz, um campo de um homem rico, o cara já era rico,
Versículo 16. Produziu com abundância. Versículo 17. E arrazoava, pensava ele com seus botões. Estou conversando meus botões. Consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde guardar os meus frutos. Versículo 18. Disse ele: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19. Então, e aí é o problema, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, Jesus Cristo contando a história, que Deus agora aparece para aquele homem de noite e fala assim: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. O que tens preparado? É para quem? Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, se eu pudesse traduzir isso aqui, lá na Inglaterra, nos anos de 1900 e 800, lá para trás, é como se Jesus tivesse tirado uma luva e feito assim na cara do cidadão. Se eu pudesse traduzir um pouquinho mais para hoje, é como se tivesse dado um soco na boca do estômago. Ele está dizendo para todo mundo: olha, você me interrompeu, enquanto eu estava tentando dizer a você valores que você nunca vai compreender com coisas da terra. Então eu quero dizer para você que quem junta coisas só para a terra, um dia vai ter que dar conta em outro lugar que não é a terra, e não vai ter nada para dar conta, e aí sim, está perdido. Quero que você entenda isso. É o que Jesus Cristo está falando para aquele homem. Então eu quero considerar para você que o jogo da vida é um jogo muito perigoso. E milhões de pessoas, estamos chegando aí a 7 bilhões e meio no mundo, estão jogando este jogo de uma forma muito, muito, muito perigosa. O jogo da vida. Eu quero usar esse texto então para abordar 3 ideias sobre esse jogo. Primeira coisa que você tem que entender sobre o jogo da vida: o perigo de se apegar demais às coisas terrenas. Na história que nós estamos baseados aqui, o versículo 19, o 16 começa dizendo que o homem era rico. Não tem nada errado nisso. Jesus não condena isso. E diz que ele então vai ter uma grande lavoura e viu que não vai caber tudo que ele tem. Ele então vai destruir os celeiros, os pequenos que ele tinha, para construir maiores. Sabedoria. Claro, se eu tenho uma coisa que eu não tenho como guardar, eu vou construir um espaço maior para guardar. Está errado isso? De maneira alguma. Está certo? Você precisa aprender a gerenciar a sua vida, gerenciar suas coisas. Dá uma olhadinha na sua casa e vê se lá tem coisas que você não precisa. Hoje à tarde eu conversei com um jovem aqui na igreja, achei muito interessante. Ele novo ainda, falando, doando alguma coisa, doando para a igreja, inclusive. Ele falou assim, eu falei: mas você está tão novinho, você não vai usar? Não, nós ganhamos, nós não vamos usar. Eu falei: por que não? Se não usamos em um ano, nós não vamos precisar disso. Eu falei: tá bom. Aí eu lembrei de um senhor, um português que eu conhecia há muitos anos atrás, que ele tinha essa regra: se eu não uso uma coisa durante um ano, eu não preciso disso. Então, se ele tinha uma geladeira parada que ele não usava, ele dava. Se ele tinha um armário, uma cama, além das que ele já usava, guardado em um canto, ele dava para alguém. Ele chamava um exército da salvação: leva. Ele dava para alguém aquilo. E o jovem tão novo, sem eu falar nada, veio me repetir a mesma coisa. Bom, aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Se eu pedisse, não precisa fazer nada não, tá? Se eu pedisse para levantar a mão aqui, você mora em casa ou apartamento? Você mora em apartamento? Aí você levanta a mão: mora em apartamento. Você mora em casa? Não, mora em casa. Quem aqui já pintou uma casa? Pegou a rolo, a tinta, aquela bandejinha lá, e no início, né, lambrecou aquele rolo todo, cheio de experiência, foi na parede, chlap, aquelas gotas tudo voaram no chão, e leva um ano para você conseguir tirar aquele troço depois. Aí depois você descobre que você tem que afundar a bandejinha aqui assim, para depois ele quase sem a tinta que você acabou de encher, ir lá e passar com calma, devagarzinho. Também não pode passar correndo, senão aquilo espirrando a tinta para todo outro lado, não é assim? Quem aqui já ficou colando o jornal no chão com fita crepe, para depois não ter que limpar o chão todo porque está pintando as paredes de casa? Alguém já passou por isso? Agora eu queria que você falasse. Você que era só eu, você está ali olhando para minha cara. É um negócio espetacular, né? E depois a gente tem o prazer de ver a parede pintadinha, tudo limpinho. Né? Quem aqui já olhou para o banheiro de casa e disse: rapaz, esse banheiro precisa trocar umas coisas aqui?
E aí chamou um pedreiro, ou botou a mão na massa e foi quebrando. E o pedreiro anterior era um cara sério, um cara bom, que usou a quartzolite, a melhor coladora que tem de leite, e o cara lambrucou tão bem que você quase que arranca o chão, você quase fura o cara que mora no apartamento de baixo para conseguir arrancar o teto. Você tem que avisar para, olha, eu vou fazer uma obrinha no banheiro, coitado do prédio inteiro, e sai arrancando aquele troço todo lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí depois que está tudo lá, você bota todo o piso de novo e tudo mais, e faz aquilo maravilhosamente para agradar a sua família. Vem a tua esposa, gostei dessa cor? Divórcio. Acaba esse casamento porque você está sofrendo à toa. Não é bem assim que funciona, mas o que eu estou querendo dizer... E outra coisa, que aquele banheiro, você tomava banho nele. Você tinha vaso, tinha pia, ele funcionava, tinha porta, tinha tudo. Então você quebrou ele todos, usando ele todo, para poder fazer ele todo de novo. A pergunta que eu faço há algum tempo atrás, e é porque eu estou falando isso agora. Você usa a casa que você mora? Ou a casa que você mora usa você enquanto você mora lá? Vou repetir. Você usa a casa que você mora, ou a casa que você mora usa você enquanto você mora lá? Porque quando você morre, você deixa aquele patrimônio, ou os filhos vão se matar e vão dividir aquilo, vão vender barato para poder ligar a grana, ou era de aluguel, você vai devolver, seja como for assim. Outra família vai morar ali, vai quebrar o bendito do banheiro todinho de novo e vai botar com outra cor. Quem está ganhando com isso é o banheiro, que já está com a terceira roupa e você nem pode comprar roupa porque está pagando as prestações do material de construção para você usar o primeiro banheiro. As coisas usam a gente. Se a gente conseguisse ver isso, era tão interessante. As coisas nos usam. A camisa está passada, eu estou vestindo. Mas para isso alguém foi lá, lavou, passou e teve que se dedicar tempo com ela, aquela coisa toda lá, para ela ficar cheirosa e pá. Quando você passa para refletir coisas tolas como essa, que talvez seja na sua cabeça que eu estou dizendo, é porque eu quero que você avalie o valor que você dá para as coisas. Quantas vezes você manda a tua mulher calar a boca porque você está no meio de uma obra que vai durar mais do que a sua vida e na verdade a obra está usando você. Você manda teu marido calar a boca dele porque você está fazendo uma coisa que na verdade vai durar mais do que a relação de vocês dois, você tinha que valorizar a relação. Quantas vezes você manda teu filho sumir de perto de você porque você está fazendo uma coisa que na verdade está usando você e o teu filho queria um pouco da sua atenção e um dia ele não vai querer mais. O que eu estou querendo dizer é que a gente valoriza mais a vida do que as pessoas que vivem com a gente, mais as coisas da vida do que as pessoas que vivem com a gente. Aquele homem interrompeu Jesus Cristo no meio de uma aula de vida para dizer para Jesus, ele viu um líder e falou, vou pedir esse líder para me ajudar, para entrar numa questão pessoal dele, e é o que todo mundo às vezes quer na igreja, quer que meus problemas sejam resolvidos. Como é que você enche uma igreja? Fácil. Venha que todos os seus problemas serão resolvidos. Aqui chove bênçãos, você tem que vir porque as bênçãos estão aqui. Então, é só trabalhar com o egoísmo de cada um, com o egocentrismo de cada um. Desde que o humanismo tomou a humanidade, o homem é o centro do universo, Deus que fique lá no canto dele, é fácil manipular as pessoas, dando a elas o que elas pensam, o que elas precisam. É simples assim. E apesar de parecer muito filosófico, baseado no texto de Jesus Cristo, ele vai orientar as pessoas e dizer assim, não fique apegado demais àquilo que você tem. Não se agarre àquilo, use com prazer, deu para fazer, faça, não deu, aguenta um pouquinho, vai fazendo por parte, não tente fazer tudo de uma vez, não tente resolver tudo de uma vez e abandone os valores. Ai pastor, sinceramente, não está dando nem para ler a Bíblia, só não sabe o sacrifício que está, a luta que eu estou passando. Luta de coisas que você acha que precisa, e talvez você precise de algumas delas, talvez não de todas. O que Jesus está dizendo aqui, olha, gasta tempo fazendo tudo isso. Você está certo. Junta celeiro, faz maiores, guarda tudo, se prepara para o futuro, vê a aposentadoria, vê tudo isso aí. Mas também usa um tempo para Deus. Separe um tempo. Faça um depósito do lado espiritual, porque amanhã quando você tiver um problema emocional, tu vai dizer que é demônio e não tem nada a ver com o espiritual. Nada a ver com o diabo. Porque psicologicamente tu não está bem. E o diabo sequer tem a ver com isso, porque você não se preparou espiritualmente, buscou a Bíblia todo dia, falou com Deus todo dia, buscou uma igreja, teve uma relação, para você estar forte. Continuando, então a primeira coisa perigosa nesse jogo é se apegar demais às coisas terrenas. Segunda coisa, se esquecer que a vida humana não é eterna. E é assim, é impressionante o que esse texto diz.
A irmã Fernanda leu no início para vocês, Tiago capítulo 4, que vocês têm marcado com o dedo, com papel, com folhinho aí, e agora eu vou voltar para Tiago 4. Versículo 13, diz assim: atendei agora vós que... hoje ou amanhã, você pensa esse texto assim? Iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, vamos negociar pra caramba, teremos lucro. Então, o pastor Tiago está dizendo o seguinte: olha, cuidado você que fica dizendo assim, não, vamos fazer isso, fazer aqueles planos assim, lá, está errado fazer planos, pelo amor de Deus, a Bíblia não se contradiz, é óbvio que a sabedoria nos diz para planejarmos. Nem sempre dá, mas os filhos devem ser planejados, porque a gente sabe, eles não sabem ainda. Não fala para eles não, mas quanto custa ter um filho? Lembro claramente quando um parente meu saiu de casa durante um tempo, mudou para outro país, e um mês ele começou a ligar para casa e disse: mãe, como é que você pagava a conta de luz aí onde eu morava? O garoto ficava com o computador ligado o dia inteiro, a televisão ao mesmo tempo, não sei mais o que lá, geladeira aberta. E ele perguntou para a mãe: como é que você conseguia pagar? Porque ele estava em outro país, para ele pagar a conta de luz dele, e ficou desesperado. Você está entendendo? Estou pensando em criar um novo departamento de aluguéis. Vou fazer uma casinha, um quartinho assim, e aí eu boto tudo lá dentro imobiliário e falo assim: aluga-se para filhos que moram dentro de casa depois dos 20 anos de idade. O cara está encostado lá. Aí o cara vai para sua casa, fica lá assim, mas ele tem que pagar as contas todas. E eu vou ser aquele carrasco, contratar alguém, ficar cobrando a luz, a água, o telefone, tudo direitinho. Ele não pode pedir nada para você, tem que se virar. Depois ele volta para casa do pai e da mãe, sem problema nenhum. É só uma coisa rápida para ele poder ter um reflexo do que é o custo de uma vida. Mas infelizmente a gente pensa que não vai morrer. E aí as pessoas vão fazendo planos, vamos fazer, vamos acontecer, vai ser legal. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O texto anterior, versículo 13, daqui a um ano nós vamos voltar com dinheiro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Que é a vossa vida? E aí ele diz: sois apenas como uma neblina, um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. Já teve essa situação na estrada? De você estar dirigindo, a gente na estrada federal, você vai com o farol aceso, né? Sempre os faróis acesos, a gente sempre anda com o farol aceso. E aí, de repente, acontece uma neblina, você não consegue ver muito bem na frente, aquela nuvem que você está atravessando, o farol que estava ligado, você já bota no alto, liga o alerta e vai bem mais devagar, tentando sinalizar o máximo para quem vem de frente e para quem vem de trás para você. Mas assim, alguns metros na frente, abre tudo de novo, aquele céu lindo continua do mesmo jeito. Acabou a neblina. A gente não percebe o quanto a gente passa rápido. E vocês que são minhas ovelhas já tiveram o sofrimento de ver mais de uma vez aquele vídeo de 1 minuto, não vou passar hoje não. Que 1 minuto a pessoa envelhece naquele vídeo e termina o texto é maravilhoso, a imagem choca tanto que a gente não presta atenção no texto. E o texto maravilhoso diz: a gente passa tão rápido e não percebe. É isso. Eu estava vendo a Xuxa falar uma coisa agora à tarde, reportagem também que eu acompanho, e ela dando entrevista e falando: eu estou velha, eu envelheci. Eu não canto mais a nota que eu cantava porque minha voz envelheceu, eu estou rouca. Eu tenho rugas. Minha pele está ressecada porque eu gosto de pegar o sol. Eu pego o sol, eu uso o sol. E não quero colocar essas coisas, botox, aplicações, eu não quero fazer isso. Eu quero assumir como eu sou. Aquela passou, eu sou essa outra pessoa. E tem alguém do meu lado que gosta e sabe que eu sou assim. Eu achei interessante essa colocação. Porque vai contra se milhões de cápsulas que vem na internet, de cinta não sei o que vem na internet, você vai fazer assim, vai voltar até 20 anos de idade. Não existe isso. E de aparelhos que vão transformar a sua vida e coisas que vão mudar a sua... Você vai passar a comer repolho, sua vida vai ser uma coisa... Eu vou comer repolho, eu nem falar vai acontecer, mas tu vai comer repolho, isso não vai te ajudar muito, a coisa não é assim que funciona. Mas a gente gosta de se enganar, porque a gente acha que a vida vai durar para sempre. Todo mundo, os filmes de Indiana Jones, coisa antiga, Bia, já dancei na sua mão, mas os filmes antigos de Indiana Jones, muitos deles falavam sobre o cálice, tomava o cálice, o santo grau, aí ia tomar aquele copozinho que Jesus Cristo teria tomado, e aí ia ficar eterno. Eu gosto muito daquele Piratas do Caribe, aí tem uma cena Piratas do Caribe que eles vão atrás de uma fonte que vai
a sereia tem que chorar, tem que cair uma lágrima não sei aonde, aí faz que matou o cara para a sereia chorar, a lágrima cai ali, aquela lágrima naquela fonte, vai fazer que a água seja eterna, o cara toma aquela água e fica para sempre. Eu sou apaixonado por aquele filme em que, acho que é Robin Williams, não tenho certeza, ele é um robô, é um humano, mas é um robô. E todo mundo que ele ama vai morrendo, mas ele não vai morrer, ele fica do mesmo jeito. E é horrível, ele fica desesperado. É angustiante ver aquele robô desesperado, o personagem traduzindo aquilo, porque todo mundo envelhece e morre, e ele não, ele é uma máquina, com a capacidade de muitas coisas humanas. E você se sentiria assim, ser eterno é tolice, é besteira, o prazer está em envelhecer, é maravilhoso ter uma barriga, não, barriga não, mas é maravilhoso. Certas coisas são difíceis, não dá para ter muito prazer. Mas é maravilhoso ter cabeça, sabedoria, entender e se aceitar e se amar como você é. E entender que vai ficar para sempre. Então por que humilhar as pessoas? Por que destratar as pessoas? Por que desrespeitar as pessoas? Por que juntar coisas que você nunca vai usar? Eu entendo os faraós. Se eu fosse, faria o mesmo. Vou construir uma pirâmide, jogar tudo meu lá dentro, embalsamar meu corpo, porque quando eu ressuscitar, eu vou estar com o meu tesouro todo aqui. As tumbas foram feitas para isso. São grandes sarcófagos. Querendo se pegar à eternidade. E aí você tem a realidade de pessoas que não têm ninguém, não casaram, não tiveram filhos, não tem nada, mas tem aquele gatinho de estimação, que gatinho inteligente, aquele gatinho que só falta falar. O gatinho sabe tudo. Vem cá, olha a raçãozinha. E o gatinho vai, que coisa gostosa. Me dá ração que eu também vou. O gatinho, diz alguém que falou uma palestra sobre isso, que eu também admiro muito, é um interesseiro. O cachorro é teu companheiro. Tu dá um chute, ele continua grudado do teu lado. Mas nada contra gato, nem contra cachorro. Eu estou querendo dizer que as pessoas morrem, deixam a sua fortuna. Deixo minha fortuna para o meu gato. Eu arranco o couro dele, faço um tapete e vou gastar aquela fortuna toda. Comprando sapatos para pisar naquele tapete. Sabe onde chega a tolice do ser humano? Vou congelar o meu corpo, criogenia. Vou congelar o meu corpo para que depois, quando vier a ressurreição, já esteja com um corpinho novo. Jesus Cristo tenha que gastar com o corpo que vai me dar. Só se for essa a ideia. Eu só quero que você pense, eu estou falando palavras, criogenia, coisas que acontecem. Você sabe pessoas que doaram suas heranças para seus gatos, seja lá o que for. Você está me entendendo? Isso acontece entre nós. O que você... Aí você fala, poxa, pastor, não tem herança nenhuma para deixar para ninguém, quanto mais para o gato. O gato lá em casa, se deixar, passa fome. Eu sou capaz de comer ele. Tudo bem, eu sei que sua vida e a minha são diferentes, mas onde eu quero chegar? Eu quero dizer a você que existem coisas que prendem você e você pensa que é eterno. E não é. Nós não somos. Ao me despedir de Sueli, eu fiquei pensando, não faz sentido. Mais uma vez, Senhor, estou aqui. Eu não acredito, essa pessoa não morreu. Eu já disse a vocês que uma vez eu entrei no Salgado Filho, lá embaixo na câmara mortuária, eles têm um grande freezer, para ver o corpo de uma ovelha minha, uma senhora, que usava a bengala na igreja, uma velhinha muito inteligente, autora de livro, uma mulher muito intelectual, uma professora extraordinária, e muito brincalhona, vivia brincando o dia inteiro, e você pensa que não, mas a gente se apega às pessoas. Eu costumo dizer que quem faz ovelha é Jesus, eu faço amigos, lembra disso? Alguém uma vez achou ruim que eu falei isso aqui. Quem faz ovelhas é Jesus, cuida das ovelhas não é dele, eu não sou dono de ninguém. Eu faço amigos. Se depois que eu for pastor de outro lugar, eu não for mais pastor, eu vou continuar sendo amigo. É isso que é gostoso na vida. Se não for assim, não faz sentido. E aí eu fui àquele lugar, entrei lá, e lá estava a Gabriela Realva Diácola. Nunca me esqueci o nome dela. E eu disse, Gabriela, já passou da hora. Levanta, vamos embora. Já enganou todo mundo, essa pegadinha foi boa demais. Tá todo mundo acreditando que você morreu lá fora. Agora levanta que está na hora de ir embora. Eu falei assim com o corpo. Eu tinha acabado de chegar de uma ópera no Teatro Municipal. O telefone tocou e disse, fulana morreu. Eu não acreditei. Eu corri para o hospital e é verdade. Mas eu não aceitei. Eu sou humano como vocês em alguns momentos. É bom a gente lembrar que não é eterno. As pessoas ficam fazendo pensamentos. E aí, pastor, está errado então fazer planos? Versículo 15. Em vez disso, vocês deviam dizer. Estou em Tiago, capítulo 4, para situar você novamente, versículo 15. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, se... E Senhor, com letra maiúscula, quiser, nós faremos isso. Assim viveremos e faremos aquilo. Versículo 16. Agora, entretanto,
Vocês estão aí pensando, já que tais, pensando, confabulando, nas vossas arrogantes maneiras de viver, pretensões. Ah, porque eu vou que... Não sei se você está entendendo, mas eu sou assim. Todos nós somos assim. Semelhante a isto é coisa maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem, pensa direitinho. Está baseado no que, Tiago, para falar isso? Vocês estão lembrados quem é Tiago? Lembra quem é Tiago? Lembra quem é o irmão dele? Tiago não queria nada com o irmão dele. O irmão dele pregava o evangelho, falava do reino. Ele quer ser meu irmão. Santo de casa não faz milagre, lembra disso? Tiago é irmão de Jesus. Tiago só se converteu depois que Jesus Cristo morreu. Depois que Jesus Cristo foi ao céu, Tiago se converteu. E Tiago se tornou pastor da maior igreja da região, da época. A igreja Batista de Jerusalém. Batista não, porque não tinha Batista naquela época. Graças a Deus, não tinha nada a ver com isso. Mas a igreja de Jerusalém. Tiago se tornou pastor de Jerusalém. Mas durante o tempo que Jesus Cristo, o seu irmão mais velho, estava ali, ele não aceitou o evangelho. Meu irmão nasceu de mamãe do mesmo jeito. Depois ele veio entender. E Tiago está dizendo isso, sabe por quê? Porque o irmão dele, Jesus, falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não quero morrer desse jeito na cruz. Mas seja feita o quê? A tua vontade, não a minha. Então o que ele está dizendo não é que vocês não tenham que planejar as vidas. Senhor, se o Senhor permitir, se for da tua vontade, eu gostaria de casar com fulano. Ah, casa para depois dizer, não, eu não gostei. Pergunta primeiro a Deus, conversa com ele está vendo lá de cima, ele sabe. Ah, eu vou comprar aquela casa porque se mata para comprar a casa, mata a família inteira para poder comprar uma casa. Quando vai para casa, está sozinho, porque a família te abandonou. Mas comprou a casa. Por que Deus deixou isso acontecer? E Deus está lá, eu falei tanto para você não dar o primeiro lugar para isso. São essas reflexões que eu queria que você pensasse. Então você se lembra, nem que seja só por um minuto, você está passando. O que tua vida está valendo? E para quem vai ser depois? E aí eu quero caminhar para frente. O versículo 20, lá do texto que você tem aberto de Lucas 12, mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, que tens preparado, para quem será? É muito interessante essa pergunta, versículo 20, Lucas 12, porque está baseado também num outro texto do Velho Testamento, em que Salomão diz o seguinte, vem cá, você trabalha tanto, sol a sol, não faz nada, Eclesiastes, vaidade da vaidade, ele fala. Você sabe por acaso quem vai gastar isso depois de você morrer? Você sabe quem vai gastar isso depois de você morrer? Interessante quando Salomão faz a gente pensar sobre isso aqui. Jesus Cristo, na história que criou, está dizendo para aquelas pessoas, olha, vivam e vão vivendo, mas sem serem escravos, pensando que vocês são eternos. Vamos aproveitar. E para ele o sentido da vida é, e aí, como é que foi seu fim de semana? Lembrava eu, perguntava eu para os colegas, nem precisava, né? Já vinham falando. Rapaz, 18 anos no quartel. O cara chegava trocando as pernas, bebia todas esse fim de semana. Eles chegavam com 18 anos no quartel, dizendo tudo que tinham bebido. Diziam tudo que tinham cheirado, tinham fumado, tinham usado, todas as garotas tinham pego, aquela coisa toda. E o besta tinha cantado no coral da igreja domingo, estava feliz da vida. Fígado limpinho, bem mais retinho, tudo certo. Me lembro como se fosse hoje. Era terrível. E esse era o prazer da vida deles. Batista, lembrei, o nome dele era Batista. A gente só sabia o sobrenome, né? Digamos aqui, as camas de ferro. Me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro que a tomada ficava na parede. Então eu coloquei uma extensão lá longe, vim prendendo nos pés das camas de ferro até chegar no meio, porque a minha cama estava no meio. E prendia no cama da minha e botava um radinho bem pequenininho, bem ali no meu ouvido, uma coisinha bem minha, para poder dormir algumas vezes no quartel. E o Batista vinha com, acho que era o França, e chegava de madrugada, e lá vem o França. 300 homens dormindo, e o França e o Batista. E o França foi o primeiro a esbarrar no fio do Batista, tem um fio aqui, ele o quê? E aí um levanta o outro, porque já cai botando para fora aquilo que tinham digerido lá fora. Aí acende a luz, 300 homens querendo pegar os dois. A vida deles era isso, para dizer que, sabe, ele está dizendo aqui, descansa, come, bebe, aproveita, regala-te. Você quer vida, curtir, é o que está dizendo aqui. Isso é o conceito de vida para aquele homem. Jesus sabia que o conceito de vida para aquele homem que está dizendo, olha, eu quero meu dinheiro, era esse. E ele então cria uma história, diz, esse cara já era rico.
E o que ele está dizendo é que a vida dele era comer, beber, farrear, aproveitar. Isso era a vida. E aí o interessante é a conclusão disso, porque o cara achava que era eterno então. E aí vem o último conselho sobre esse jogo da vida. Primeiro, cuidado de se apegar demais às coisas da terra. Elas usam você e você pensa que está usando. Segundo, se esquecer que a vida humana não é eterna. E terceiro, deixar Deus para depois. Esse é o pior erro que a humanidade faz. Depois, você não domina nem o agora, quanto mais o depois. O versículo 21, versículo 20, disse então que Deus se apresentará para ele e perguntar: vem cá, você guardou isso tudo para quem? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Não é o corpo dele que estão pedindo, porque o corpo vai para a terra, pó, volta para o pó. A tua alma. O que tens preparado é para quem mesmo? É para aqui, Ou seja, ele nem sabia quem ia gastar depois. Mas aí o versículo 21 conclui assim: assim é a pessoa que junta tesouro para si mesma, usa a vida só em função de si mesma. O meu umbigo é o meu rei. E não é rico para com Deus. Não tem nada para com Deus. Não existe nada dessa pessoa para com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, eu vou ler para vocês, versículo 19, diz assim: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ô praga essa traça que estava na Bíblia, lá em casa está sempre atrás dos quadros. E onde passa vinagre que ajuda. E onde ladrões escavam e roubam. Versículo 20, Mateus 6, versículo 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Deus sempre conheceu a gente. Não está errado você gostar das coisas. O errado é essas coisas estarem no seu coração. Esse é o problema. Você desconsiderar o outro ser humano, porque você tem coisas demais que não pode compartilhar. Lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, 750 anos antes de Jesus nascer, lá em Isaías 55, 6, o profeta diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Sabe qual a verdade desse versículo? Tempo. Existe um tempo que não existirá mais. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar hoje. Invocai-o enquanto está perto. Jesus Cristo, ao ser assunto ao céu, ao subir, disse: vou deixar o Espírito Santo com vocês. O tempo que está perto é agora. Você está me entendendo? E aí você conhece aquela história antiga, né? Vou repetir para matar saudade. Lembrando das músicas que os irmãos cantaram aí, maravilhosa. Eu vou repetir para matar saudade aquela história antiga que o pastor contava quando eu era criança lá na igreja. Existia um homem muito rico, que tinha um empregado muito pobre. E ele veio ali. Os dois morreram. E foram lá. O pobre morreu um pouquinho antes. Chegou no céu. E aí o anjo recebeu: seja bem-vindo. E os dois eram cristãos. E aí diz a história lá do vovô que eles foram andando. E aí foi maravilhoso porque foram passando por algumas casas mais simples. E o rico foi olhando aquilo, olhando aquilo. Deve ser aqui não. E o pobre ali quietinho, andando lá do anjo, o anjo andando: a sua casa eu vou levar você. Vem comigo. Chamou o rico, foi junto. E foi para o final da rua, lá no final da rua, no bairro seguinte, condomínio fechado, aquela coisa do porteiro, identificação, sabe, bota o digital no céu, aquele condomínio maravilhoso no céu. O cara chegou lá, aquele casarão lindo, e falou para o empregado: essa aqui é a sua casa. É minha? Essa aqui é a sua casa. Nós fizemos para você, estamos aguardando você, diz a história. Rapaz, o rico ficou apaixonado. Essa eu me fiz, dei bem. Se o meu empregado tem uma casa desse tamanho no condomínio, você tem que botar o digital para poder entrar no céu. Imagina a casa que eu tenho, deve ser um troço assim que cinematográfico. E aí, ao alojar o pobre, o anjo vira para ele: vamos à sua casa? Vamos. Você já passou por ela? É? E aí começaram a voltar a rua toda. Casa rica, casa média, puxadinho, gato na luz, gato na água. É no céu, né? Esse é no inferno, desculpa. Não.
Essa parte não tem, não. E lá no início estava aquela casinha bem pobrezinha, aquele barraquinho bem esquisitinho de ser. Aqui é a sua casa. Falou, peraí, olha a ficha aí. Eu vou protestar, vou entrar no MS sei lá o quê, alguma coisa aqui do céu, porque... E diz a história que o rico ficou revoltado, mandou ver onde é que estava a anotação, porque a casa dele podia ser aquela lá. Mas como é que pode meu empregado ter uma mansão e você dizer que eu fui rico a vida toda tem esse barraco aqui no céu? Você foi o que deu para construir com o material que você mandou. Ele estava lá na terra mandando material para cá. E esse foi o material que deu para juntar mais ou menos o que você fez e deu para construir isso aí para você. Essa história é muito antiga. É para nos mostrar que existe uma ligação entre terra e céu, da qual mesmo que eu não quisesse e que eu não falasse sobre ela, você vai dar conta disso. Então, quem não ajunta nada para com Deus, se tiver no céu já está bom demais, agradece. Não se importe com o barraco não. Versículo 21, Lucas 12. Como é que termina aí? Assim é o que entesoura, faz tesouro para si mesmo e não é rico para com Deus. Está pouco se lixando das coisas de Deus. Está nem aí. Um dia a casa cai. Infelizmente, eu queria que fosse diferente, mas não é. É assim que funciona. 2 homens estavam conversando. Lá na empresa, aquelas coisas do cafezinho que para conversar. E os 2 homens estavam conversando. Um era crente e o outro não. Um frequentava igreja, o outro nem queria saber. E aí perguntou para ele. O cara falou assim, rapaz, esse negócio de igreja, esse negócio de igreja, toda hora igreja, música, dízimo e enriquecendo pastor, aqueles papos todos que todo mundo sabe, né? Que você paga água, luz, condomínio e tudo mais, mas você quer tudo de mim de graça, é assim que funciona. Aí, pá, aquela coisa toda lá conversando. No final da história, o cara falou, rapaz, eu tenho tudo do bom e do melhor, você vive passando esse aperto todo lá, e você fica procurando esse seu Deus, eu não consigo entender você, esse negócio de Deus, isso é coisa daqui, rapaz, isso é coisa que não, Marx já disse, Karl Marx, já disse, o cara filósofo, lá atrás ele já disse que isso é o ópio, é o veneno, é o erro, a religião é que mata o povo, e aquela coisa toda lá. O amigo virou e falou assim para ele, sabe, eu não tenho muita coisa para te dizer, não quero falar uma coisa, você está certo. Vamos pensar assim, se o céu não existe, se Deus não existe, se tudo não existe, e eu estou pensando tudo isso, e por que eu estou pensando tudo isso? Eu procuro ter uma vida mais controlada, mais equilibrada, mais regrada, mais família, mais igreja, mais, sabe, mas é uma coisa, eu vou à praia, eu jogo meu futebol, como meu churrasco, mas é uma vida mais bom, estou fazendo mal para o meu corpo. Então, se você está certo, o céu não existe, Deus não existe, quando eu morrer está tudo bem. Uma vida tranquila, uma vida pacata, pá. Mas, se eu tiver certo, disse ele para o amigo dele, e o céu existe, Deus existe, se tudo que eu vivo é verdade, como é que vai ficar tu quando você morrer que ignorou tudo isso quando estava vivo? Acabou a conversa. Deus abençoe vocês. Vocês não esqueçam que nós estamos aqui porque o mundo ainda precisa. Deus ainda conta com a gente para falar essas coisas, porque ninguém vai parar o ônibus para falar com você o que eu falei agora. E nem o metrô para falar o que eu falei agora, nem o bondinho. Igreja é lugar de ouvir isso que você ouviu. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, porque não é fácil pregar e viver tudo. Se você não vive o que você prega, é melhor você não pregar. Então, tudo que doeu em você, doeu em mim primeiro. Meus valores são mexidos quando eu tenho que estudar isso para falar com você. E Deus está ali assim, e aí, está ouvindo o que você está falando? Você está lendo? Você vai falar isso para o povo? Está preocupado demais com isso, com aquilo? E eu sou um cara ansioso, né? E ele vai corrigindo. Então, que Deus que me corrigiu, corrija você também. Nós vamos orar e depois nós vamos ouvir, voltar, como é que é? Relembrar e viver, né? Voltar aos anos 80, 70 e ouvir mais uma música e vamos terminar o nosso encontro assim. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Nossa vida é como um vapor. Eu vou enterrar alguém, até um dia alguém me enterrar. Que seja feita a tua vontade. Mas que antes disso a gente entenda que esse jogo é perigoso e que nós temos que ter uma preparação muito boa para o que vem depois. Só Jesus Cristo salva. Obrigado porque o Senhor nos dá acesso a uma vida eterna. E quem te aceita de coração passa da vida aqui para a vida contigo para sempre. Que não compara a vida aqui. Em nome de Jesus eu abençoo todos que estão aqui. Amém e amém.